Vamos orar, mesmo assentados? Senhor, te agradecemos por estarmos aqui reunidos, pedimos a tua bênção, a tua orientação, que o Senhor fale conosco através da tua palavra e nos guie os nossos corações a que entenda e pratique, Senhor. Sejas conosco em tudo, nos abençoe a nossa igreja e sejas conosco em todas as coisas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Abra suas Bíblias, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 26. Vou ler os versículos do 31 ao 33. Êxodo 26, do 31 ao 33. Todos encontraram? E o tema da nossa mensagem é esse que está aí. O que está por trás da cortina? O que está por trás da cortina? Diz assim o texto, do 31 ao 33 de Êxodo 26. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Na verdade, é uma descrição da cortina que ficava, que separava o lugar santo do lugar santíssimo no tabernáculo de Deus. Eu estava pensando em pregar, tem que pensar em pregar, né? O pastor tem que pregar, né? Uma das obrigações do pastor é pregar na igreja. E eu estava pensando sobre que tema eu devo pregar. Então eu oro a Deus, Senhor, uma palavra, né? Por favor. Você sabe que tem dia que a gente tem alguma mensagem para pregar e parece que a Bíblia está completamente fechada. Você não encontra um texto. Daí então isso Deus faz para que o pregador ore, né? E peça a orientação dele. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto. Eu estava pensando sobre essas cortinas sobre as quais a Bíblia fala, ou véus. E lembrei-me também, é claro, que quando você vai ao teatro, o show só começa quando as cortinas se abrem. Quando as cortinas se abrem, então você vê cada ator, a atuação deles e a mensagem que eles querem passar, que o autor da peça escreveu. Mas você só sabe disso depois que as cortinas se abrem. Então você vai ver a arte do ator, você vai ver a mensagem que ele quer passar. E interessante que a Bíblia também fala sobre muitas cortinas e véus como fatores que escondem atrás de si alguma realidade de natureza espiritual e para serem captadas pelos nossos sentidos, elas precisam ser abertas ou retiradas. Por isso hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto e vamos tentar procurar extrair algumas lições para que cheguemos mais perto de Deus e conheçamos melhor os seus planos para a nossa vida. O primeiro item aqui da nossa mensagem é esse aí que está no telão, o que havia por trás da cortina do tabernáculo. Quando Deus ordenou a Moisés que tirasse o povo do Egito, quando Deus ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito, então Moisés encontra ali uma nação de escravos, né? O próprio Moisés, apesar de ter sido criado no palácio do faraó, era um escravo. O povo de Israel passa cerca de 430 anos no Egito. Quando eles descem para o Egito era uma nação dominada por um povo chamado de Ixos. Eles eram semitas como os hebreus descendem de Sem. Os Ixos também descendiam de Sem, mas eram umas tribos que existiam na Ásia. Eles desceram e acabaram tomando o poder no Egito. Então, quando o povo de Israel chega ao Egito, o Egito, na verdade, está dominado pelos Ixos. E eles são primos. Nessa época, o Egito tinha uma outra raça de povos que também não existe mais. Existem só algumas pessoas que sobraram dessa raça, chamada de Felás. Os egípcios
descendiam os felás. Era um povo magro, alto, pele um pouco morena e bastante laboriosos. Tanto que eles construíram as pirâmides. A gente tem muitas coisas que você vê hoje no Egito que foram construídas ainda pelos felás. A raça que o Egito tem hoje é uma raça de árabes, né? Eles falam árabes são muçulmanos, etc. e tal. Os felás praticamente não existem mais. Bem, e quando o povo de Israel desce para o Egito era dominado não pelos felás, mas pelos Ixos, que eram descendentes de Sem, como eu disse anteriormente. E eles se dão bem. José está preso, vai ao palácio do faraó, vocês conhecem a história, e ali governa o Egito, é muito querido no Egito, casa-se com uma egípcia, tem 2 filhos com ela, Manassés e Efraim, a filha do sacerdote de On, Potifar, e ele tem 2 filhos com ela, que vão dar origem a 2 tribos de Israel depois também. E quando Moisés é ordenado por Deus a tirar os israelitas do Egito, então ele vai encontrar uma nação de escravos. Os felás retomaram o poder no Egito, expulsaram os Ixos, e como os hebreus eram da mesma origem étnica, eles então passaram a perseguir os hebreus com medo de que se os Ixos voltassem a atacar o Egito, possivelmente os hebreus se uniriam aos Ixos, até porque eles governaram o Egito juntamente com os Ixos, né? José governou o Egito. Então eles passaram a perseguir os hebreus e transformaram aquela nação de gente que era, num certo momento, poderosa, em escravos. Quantos anos eles ficaram escravos? Possivelmente mais de 200 anos. Essa nação que Moisés vai tirar do Egito é uma nação de escravos. Eles não tinham mais aquele poderio que eles tinham anteriormente e tal. Eles estavam acossados pelo novo faraó, eles estavam servindo aos egípcios, eles não tinham mais educação, quer dizer, educação formal, eles não eram mais tratados como seres humanos, porque o servo, o escravo, naquelas culturas não era tratado como um ser humano, era coisa. Então os hebreus estavam sofrendo demais, e Moisés então recebe a ordem de Deus de tirar essa gente do Egito. E Moisés tira, né? Nós conhecemos a história das pragas no Egito, passa o Mar Vermelho, e eles chegam ao deserto, fazem uma grande festa ali. Só que tem uma coisa, quando Moisés tira aquele povo do Egito, vai descobrir que aquele povo levou o Egito no coração. Eles eram extremamente ligados ao Egito. Toda hora eles falavam, mas no Egito tinha aquilo, no Egito tinha aquilo outro, no Egito a gente comia pepino, cebolas, etc. E aqui nesse deserto só tem esse pão vil, que era o maná que Deus dava para eles. Eles sempre falavam em voltar. Quando eles chegam à borda da terra prometida, que eles mandam os espias para verem se a terra de fato valia a pena, ou por que lugar entrar e tal, os espias trazem uma notícia interessante. Dizem, olha, a terra que nós vamos possuir é muito boa. É uma terra que de fato mana leite e mel, é uma terra produtiva, e nós trouxemos inclusive do fruto da terra, que eles trouxeram os cachos de uvas enormes, e até o termo escol hoje ainda é usado para dizer de coisas boas, né? Um produto de escol, é um produto muito bom. E aqueles hebreus trazem aquelas uvas e falam que, ó, a terra é boa, a terra é fértil, nós vamos de fato para uma terra que mana leite e mel. Só tem um problema, eles são mais fortes do que nós e nós não podemos entrar lá. Eles têm cidades fortificadas e nós vimos lá também os filhos de Anak, que são gigantes. Eles viram 3 gigantes e falaram que aquela terra era uma terra de gigantes. Então eles não puderam entrar. E naquele momento o povo de Israel, a nação inteira se revolta contra Moisés e fala para Moisés, será que não tinha sepulcro no Egito? Toda hora eles estavam falando no Egito. Sabe, irmãos, o Egito é sinônimo de prisão, de pecado. O Egito é sinônimo, ou um tipo que seja, da nossa vida sem Jesus Cristo. E eu vejo muitos crentes às vezes reclamando, dizendo, olha, quando eu não era crente, a minha vida era muito melhor. Ou seja, você está falando a mesma coisa que os israelitas falavam, está com o coração no Egito. O nosso coração tem que ser de Deus, só de Deus. Daquela nação inteira que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram em Canaã. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou.
Só 2 pessoas entraram, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Foram Josué e Caleb. Mas o que eu quero dizer é o seguinte com essa história, é que quando Moisés tira o povo do Egito, e ele percebe que o povo tem o Egito no coração, então Moisés vai ter um trabalho muito grande com aquela nação no deserto. A gente fala de Israel, o povo de Deus, e de fato é povo de Deus. Mas o povo de Deus ali era muito trabalhoso, né? Eles não tinham coração em Deus. A Bíblia diz em Hebreus 3,19 que eles não entraram porque não tinham fé. Ou seja, era um povo que não acreditava em Deus, apesar dos grandes milagres que Deus fazia. Veja só, que quando o indivíduo não é de Deus, não importa o que Deus faça, ele não vê. Você já percebeu que você às vezes é muito bom com determinada pessoa e a pessoa não gosta de você? O ímpio é a mesma coisa. Deus pode fazer o que quiser para ele. Pode dar bens, pode dar riqueza, pode dar saúde, pode dar o que quiser. Ele não reconhece Deus. Ele é ímpio. Ímpio é a pessoa que não tem fé. Né? Já falamos aqui outras vezes que a palavra ímpio é antônima de pio. Pio é aquele que é piedoso, que tem fé. Ímpio é aquele que não tem fé, não é piedoso. E sem fé, a Bíblia diz em Hebreus que é impossível agradar a Deus. Então Moisés pega aquela nação no deserto e ele vai fazer 3 coisas básicas com aquela nação. Ele vai ensinar leis. No Egito, eles tinham leis. E as leis dessas nações eram dadas por autorização, segundo eles, dos deuses que eles acreditavam. Eu estou lendo o Código de Hammurabi. Quem já leu o Código de Hammurabi aqui? Fora. Já leu? Quem dá o Código de Hammurabi a Hammurabi? Tem uma pleiade de deuses. Deuses do rio, os deuses do vento, os deuses da chuva, os deuses da guerra. Tem um monte de deuses que autorizam Hammurabi a fazer aquela lei, segundo ele. As leis do Egito também eram dadas ao povo por iniciativa, segundo eles, dos deuses que eles acreditavam. Os egípcios tinham muitos deuses. Eles tinham mais deuses do que os dias do ano. E quando Israel chega no deserto, o que é que Deus vai fazer com essa nação? Vai orientar Moisés a dar leis. Então, o Antigo Testamento, o Pentateuco principalmente, é o código de leis dos hebreus, dado por Deus. Da mesma forma que os povos pagãos diziam que seus deuses tinham dado aquelas leis para que fosse observada pelo povo, Deus vai dizer para Moisés, quando você lê, por exemplo, no capítulo 20 do Êxodo, como é que começam os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus se identifica para dizer, eu sou poderoso, eu sou competente para dar leis para vocês observarem. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeira coisa que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem ela servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E faço beneficência até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Certo? Guarda o dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou, por isso santificou o 7º dia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma, né, jumento, boi, etc., pertence ao teu próximo. Está certo? Falei certo? Nos 10 mandamentos, Deus começa se identificando. Então Moisés vai dar leis ao povo de acordo com a vontade de Deus. Essas leis que Moisés dá, elas têm 2 naturezas. Elas são de natureza religiosa ou morais, e elas são de natureza civis e criminais também. Ali no Pentateuco, Deus dá leis que regula contratos, regula herança, regula relacionamentos, casamentos. Deus dá lei também que pune crimes, e a lei do talião é mostrada aí, né? Aquele que mata morre. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa é a lei do talião. O que você faz, você recebe. Então Deus
dá leis. Leis de natureza morais ou religiosas e leis de natureza civis e criminais. E então Moisés vai ensinar uma outra coisa por orientação de Deus ao povo também, que vai organizar aquele povo. É um grupo de escravos, na verdade. Quando você olha para Israel no deserto, ele é um grupo de escravos. Eles não têm orientação, eles não têm mais cultura, eles não foram ensinados a ler. Então no deserto Moisés ensina, dá as leis, e depois Moisés vai organizar aquele povo todo, ali no deserto, com uma estrutura política e militar. Moisés chama 70 anciãos por ordem de Deus, determina para cada tribo um príncipe, um governador, determina um comandante em chefe do exército, que é Josué, e determina outros comandantes menores no exército de Israel, que são os capitães de 1000, de 100, de 10, etc. Então Moisés cria leis, Moisés cria uma estrutura política e militar, e Moisés vai criar uma outra coisa ali para o povo no deserto, que é o culto. Quando você lê o livro de Levítico, por exemplo, e Números, você vê que Deus está regulando o culto, Deus está estabelecendo um culto. Como é que eu devo adorar a Deus? Então, ali no Pentateuco, Deus vai ensinar não só leis, mas também o culto. Então Israel vai ser uma nação que vai ser ensinada por Deus, através de Moisés, a ter leis, que são dadas por Deus, que vai ter uma organização de Estado, política e militar. Eles vão ser uma nação. Moisés vai tirar da cabeça dele essa ideia de escravo egípcio e vai dizer para eles: vocês são o povo que Deus escolheu, e porque Deus escolheu vocês, vocês têm que adorar a Deus, ou devem adorar a Deus. Então Moisés estabelece todo o culto que eles devem observar. Você lê os livros de Deuteronômio, os livros de final do Êxodo, a partir do capítulo 20, Levítico, que vai regular toda a ordem aos sacerdotes, e parte do livro de Números, Deus está ali organizando o culto a Israel. Então Israel tem leis dadas por Deus, uma organização política e militar orientada por Deus e um culto. Amém? Amém. Quando a gente fala de Israel, é interessante que a gente veja isso, porque a gente não tem muita ideia de quem era Israel no deserto. Israel era só isso, um bando de escravos que foi transformado em uma nação. Das nações antigas, é a única que persiste com o mesmo Deus, a mesma religião, a mesma língua. Veja que quando Deus faz as coisas de forma definitiva. Amém? Quando Deus trata conosco nos transformando absolutamente. Não é uma coisinha qualquer. O nosso relacionamento com Deus depende da gente seguir as orientações de Deus. Então Moisés faz essas 3 coisas com Israel. Ele seria uma nação completa. Teriam leis próprias dadas por Deus, não mais derivadas do Egito. Teria uma organização política e militar, e um Deus não criado pela imaginação humana, mas um Deus que se revelou. O Deus da Bíblia não é um Deus de criação. Os deuses das outras religiões são deuses inventados pelo próprio ser humano. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela. Não é um Deus inventado pelos escritores da Bíblia. E neste culto que Deus estabelece, Deus manda então Moisés construir o tabernáculo. Eles tinham um local de culto. Esse tabernáculo era um santuário portátil, feito de madeira de acácia, peles de cabra, de carneiro, de texugo, linho fino, bronze, prata e ouro, e foi erigido por Moisés por orientação de Deus no deserto. Dentro do tabernáculo, por isso que eu pus o primeiro item aqui como o que havia por trás da cortina. Dentro do tabernáculo, eu pedi para o André botar umas figuras aqui. Aqui está o tabernáculo. Esse é o tabernáculo? Esse é o tabernáculo. Um documentário que fizeram recentemente. Dentro desse tabernáculo havia 2 espaços. Um chamado de lugar santo e outro chamado de lugar santíssimo. O tabernáculo era dividido por uma cortina. No lugar santo ficavam as seguintes coisas. Está aí, ó, o altar do incenso, que ele ficava... Imagine aqui a cortina do tabernáculo. Imaginem que isso aqui é o tabernáculo. Aqui o lugar santo.
aqui teria uma cortina, e aqui atrás dessa cortina é o lugar santíssimo. Quem já foi no Templo de Jerusalém, em São Paulo? É Templo de Salomão, em São Paulo? Quem já foi? A imagem está um pouco escura, a cortina está um pouco puxada para lá para que se veja. É um corte, né? Se faz ali, ó. Ali é a cortina, tá vendo? Tá vendo a setinha lá na cortina? Aquela cortina separava esses dois lugares, o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santo, eu não sei como é o templo de Salomão em São Paulo, mas o templo ou o tabernáculo não era um local onde as pessoas entravam. Os judeus não entravam no tabernáculo, nem no templo de Jerusalém. Era assim, só que entrava aí eram sacerdotes. Nesse lugar santo aqui, que é a parte maior, tinha essas coisas que eu já falei. Tinha o altar do incenso, que ficava bem na cortina diante da arca, mas do lado de cá da cortina. A mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de bronze, ou altar dos sacrifícios, ou holocaustos, e a pia de bronze onde os sacerdotes se lavavam para ministrarem ao povo. E o lugar santo era separado do Santíssimo por essa cortina que está aí. No lugar santíssimo ficavam a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um caixão de madeira. Ela era um caixão de madeira, de acácia, e era toda recoberta de ouro. Ela tinha a seguinte medida, está em 25:10 do Êxodo: 2,5 côvados de comprimento, por 1,5 côvado de altura e outro de largura. Ou seja, ela tinha 1,10 m de comprimento, era só isso, e 70 centímetros de largura por 70 centímetros de fundura. Era de madeira de acácia, toda recoberta de ouro. A tampa da arca era toda de ouro, chamava-se propiciatório. Tem ela aí, André? A arca? Olha. Ela ali está toda amarelinha porque ela é recoberta de ouro. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Ali o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano para oferecer sacrifícios por si em primeiro lugar e depois por toda a nação de Israel. Só o sumo sacerdote podia transpor aquela cortina e mais ninguém. Nenhum outro sacerdote, por mais especial que fosse, poderia entrar ali. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de ter oferecido sacrifícios por si mesmo e por toda a nação, poderia entrar ali. E ele pegava o sangue do sacrifício do animal que ele tinha degolado e ele punha sobre a tampa do propiciatório. Ele aspergia sobre a tampa do propiciatório. Na tampa do propiciatório ficavam 2 querubins, 2 figuras de querubins. Querubins são os anjos que guardam a glória de Deus. Tinha a figura de 2 querubins, como que olhando para o pecador e olhando para a lei de Deus. Dentro do santuário, na época do deserto, aí no tabernáculo, eles puseram uma cópia da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e também a vara de Arão que tinha florescido. Tinha uns caras que queriam tomar o cargo de Arão, eram levitas também, e eles queriam porque queriam serem sumos sacerdotes. Então Moisés falou o seguinte: todo mundo usava um cajado. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr o cajado dentro da arca, todos vocês que querem ser sumos sacerdotes, e o cajado que florescer é aquele que Deus escolheu para ser sumo sacerdote. O cajado é de uma madeira seca, mesmo que você plantar, ela não nasce nada, ela não nasce mais. Então eles puseram aqueles cajados diante da arca, e no dia seguinte Moisés chega, o cajado de Arão tinha florescido. Então, para falar da perpetuidade do sumo sacerdócio na pessoa de Arão, aquela vara que floresceu ficou também dentro do tabernáculo. E lá tinha um pote de azeite, um pote de maná do deserto, como lembrança do que Deus tinha feito por eles, sustentando-os no deserto. Muito bem. Eu estou dizendo tudo isso. Eu sei que é uma história que a gente quase nunca conta, né? Eu não sei que pregador se habilita a fazer o que eu estou fazendo hoje aqui, porque não tem a menor graça, né? Mais uma aula do que uma pregação. Mas é muito bom que a gente saiba as coisas da Bíblia.
Eu quero dizer o seguinte: nesse local aqui, no local santíssimo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, depois de ter oferecido sacrifício por si e pela nação, e mais ninguém. Isso quer dizer o seguinte: ninguém tinha acesso a Deus, a não ser através da figura do sumo sacerdote. Ou seja, o acesso a Deus não era permitido ao fiel. Se o fiel quisesse fazer um sacrifício a Deus, alguma coisa a Deus, tinha que depender da figura do sacerdote. Ele não tinha como chegar a Deus diretamente, até porque só o sumo sacerdote ou só os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios pelo povo. Quando o povo errava, quando o povo pecava, traziam os seus sacrifícios aos sacerdotes. Então os sacerdotes imolavam aquele animal, aquela coisa, e ofereciam a Deus em sacrifício. E a pessoa, o ofertante, saía de lá perdoado, digamos assim, com os pecados cobertos. O acesso a Deus não era permitido. Mas tudo isso, irmãos, todas essas figuras, todas essas coisas, tudo isso que aconteceu aí nesse período que a gente está falando, eram tipos ou figuras do que haveria de acontecer. Era Deus educando o povo para uma obra muito maior que ele tinha para realizar. E essa obra ele vai realizar na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Todo o sacerdócio, o sumo sacerdote era um tipo de Jesus Cristo, o culto era um tipo de Jesus Cristo, as ovelhas, os animais oferecidos eram um tipo de Jesus Cristo. Quando Jesus está passando ali no Jordão, no início do seu ministério, e João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então, tudo isso era um tipo da nova aliança que Deus faria conosco. Essa cortina do tabernáculo, ela não poderia ser transposta sob hipótese alguma, porque se alguém fizesse isso, com certeza morreria. Teve 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Tinha um incensário que ficava aceso, e eles puseram no incensário deles um fogo que não tirou do altar. E eles entraram no santuário. Aconteceu o que com eles? Morreram. Então ninguém podia entrar ali sem ordem expressa de Deus, porque morreria. Só o sumo sacerdote e mais ninguém. Agora, o que vai acontecer, na verdade, nos planos de Deus? Tudo isso aqui era um tipo do que Deus faria no futuro. No livro de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 27, nós vamos ver uma história que todos nós conhecemos muito. Mas acompanhe com atenção essa história, e leia aí na sua Bíblia também, e veja o que de fato aconteceu. Está falando da crucificação de Jesus Cristo. A partir do versículo 27 do capítulo 15 de Marcos diz: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas, hora sexta é meio-dia, e houve trevas sobre a terra até a hora nona, até às 3 horas da tarde. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo, uma expressão em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Os judeus, escutando Eloi, acharam parecido o som com Elias. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejam se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Olha o que aconteceu quando Jesus deu um grande brado e expirou. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Os judeus, vendo Jesus na cruz, diziam para ele: salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz para que a gente creia. Se Jesus descesse da cruz, não haveria salvação.
o véu do templo não teria se rasgado e nós não teríamos acesso a Deus. Quando o véu do templo se rasga, isso significa que eu e você, como sacerdotes da nova aliança, temos acesso direto ao trono de Deus. Na Epístola aos Hebreus, vamos ler um pouquinho mais? No capítulo 9, a partir do 22 ao 28, diz assim, Hebreus 9, do 22 ao 28 diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras, veja que está falando das figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O nosso sumo sacerdote não é mais Arão, não é mais um homem, é o próprio Filho de Deus. Por sua vida ou por sua morte, ele fez com que o véu do templo se rasgasse e nós temos acesso a Deus através do sacerdócio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vive nos céus, oficiando por nós, intercedendo por nós. Versículo 24: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio, quer dizer, de animal. De outra sorte, é necessário ali fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Essa expressão sem pecado não é o que você está pensando. Independentemente do pecado nosso, ele vai voltar uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Então Cristo sobe à cruz, dá a sua vida por nós como Cordeiro Imaculado de Deus, o véu do templo se rasga e nós temos acesso aos céus através dele. Como o próprio escritor aos Hebreus diz aí no capítulo 4, versículos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos ajudados ou socorridos no momento oportuno. Amém? Então, toda essa história no Antigo Testamento desemboca como uma tipologia de Jesus Cristo. Tudo isso vai mostrar o que Deus tinha nos seus planos eternos e realizou na pessoa do seu Filho. Quando nós dizemos que a salvação é eterna, que o crente não perde a salvação e crente não perde a salvação, não há a menor possibilidade de um crente perder a sua salvação, porque a sua salvação não foi realizada nem idealizada por você, nem por mim, foi por Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é eterno. Amém? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E isso aconteceu porque o Senhor Jesus Cristo, como estava previsto no Antigo Testamento, com toda essa tipologia e com outras profecias diretas também, ele realizou o plano de Deus de nos salvar e nos salvar definitivamente. Mas vamos voltar aos judeus. O judeu, o negócio está sempre no nosso calcanhar. Eu disse inicialmente que quando Moisés tirou o povo do Egito, o Egito levou o povo levou o Egito no coração, certo? Então ele estava sempre voltando para o Egito. Deveria voltar no Egito. No Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Por que você nos trouxe para esse deserto para morrer aqui? No Egito não tinha sepulcro? Íamos muito bem quando estávamos no Egito. Por que você nos trouxe para esse deserto? Então, quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, eles levam o Egito no coração. Aí quando Moisés faz todo aquele trabalho que Deus mandou ele fazer, dá leis, dá culto, tudo, ensina para eles, aí aquela nação que saiu do Egito não entrou em Canaã, só 2 homens entraram. Mas aquela nação que entrou em Canaã se desvia o tempo inteiro, mas de qualquer forma eles começam a estudar a lei, principalmente depois do cativeiro babilônico. Eles
seriam sinagogas onde eles estudam assim muito a lei. Eles vão dar muito mais atenção à lei depois do cativeiro babilônico do que antes. Mas o fato é que eles aprendem a lei. Só que da mesma forma que eles tinham o Egito no coração, Deus deu a lei com uma finalidade. Toda essa tipologia do Antigo Testamento apontava para o Messias e eles não entenderam isso até hoje. Só que quando Deus deu a lei, eles começaram então como que endeusar a lei. E eles não entenderam a finalidade da lei também. Você vê, o ser humano é um bicho duro de entender as coisas de Deus, né? E então, no segundo ponto aqui da nossa mensagem, o que acontecerá quando Deus levantar a cortina que cobre os olhos de Israel? Deus deu a lei com uma finalidade. Você sabe que tudo que Deus faz tem uma finalidade. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Eu sempre digo que quem faz coisas sem objetivo é o ser humano. A gente faz certas coisas e depois pergunta: será que eu fiz isso, né? Nem você sabia por que fez. Mas Deus não. Tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem um objetivo. E qual foi o objetivo que Deus teve ao dar a lei para Israel? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2. Versículo 16. Gálatas 2,16. Veja as palavras de um judeu rabino que foi salvo por Jesus Cristo e entendeu todos os objetivos de Deus. Diz assim, 2,16: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Vou ler outra vez. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Os judeus não entenderam isso, eles estão apegados à lei até hoje. Ainda no capítulo 3 de Gálatas, versículos 7, 8 e 9 diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os judeus acham que tem a promessa de Deus porque são descendentes carnais de Abraão. Mas a palavra de Deus mostra que os descendentes de Abraão não são os carnais, não são aqueles que dependem da herança genética, mas da herança da fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Veja o que Deus está dizendo aqui para todos nós, né, para Israel, que a ascendência que conta é a ascendência da fé. Abraão é chamado de pai dos que creem. E diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão ainda era um gentil, nem era hebreu. Deus, prevendo que ia justificar pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão, que era gentil ainda, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículos, vejam 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 13 e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E o versículo 24: de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja só, Israel, quando é tirado do Egito, eles não entendem o plano de Deus. Aí a geração seguinte, que vai entrar em Canaã, vai entender que eles são a nação que Deus chama. Só que tem um grande problema: Deus dá a lei. Então eles se apegam à letra da lei e não largam dessa letra, pensando que a observância dela vai fazer com que eles sejam justificados. E a Bíblia nos diz que a lei não foi dada com a finalidade de justificar. Até porque quando nós lemos a lei, nós nos sentimos pecadores. A lei serve para mostrar o nosso pecado, não a nossa justificação. E Paulo fala aqui nesses versículos que nós lemos, que a lei foi dada como um aio. O que é um aio? Tem uma história de aio. Eu vou ter que contar essa história do aio. Alguém perguntou para um certo pregador o que é um aio. Ele falou assim: é como os mineiros dizem, aio. Não é isso, não, tá? Não é como os mineiros dizem, não. Aio. Esse é mineiro.
pedagogo. As famílias ricas tinham escravos cultos. Quando a gente fala de escravo, normalmente você pensa um sujeito completamente inculto, que só faz trabalho pesado. Entre os romanos e os gregos, haviam escravos muito cultos. Eles tinham se tornado escravos ou porque foram conquistados pela guerra, ou por causa de dívidas, etc. E eles eram muito cultos, e eram mestres. E as famílias ricas tinham esses escravos, os aios, ou pedagogos, que tinham como função formar o filho da família rica, do patrício, no caso de Roma, para assumir os encargos, ou que fosse do Império Romano, ou que fosse da própria família muito rica. Então aqueles escravos eram professores. Então Apolo diz, para que serviu a lei? A lei nos serviu de professor, para nos levar a Jesus Cristo. Se a lei mostra o nosso pecado, a lei também mostra o Filho de Deus. Se a Bíblia nos mostra toda essa tipologia que tem sobre o Filho de Jesus, sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, também nos mostra que Ele é o nosso Salvador definitivo. Então, a lei tem essa finalidade, de levar o homem a Deus. Até porque quando você lê a letra da lei, você vai se sentir completamente impossibilitado de estar diante de um Deus santo, já que você vai se sentir completamente pecador. A Bíblia, a lei, mostra o nosso pecado. Jesus Cristo nos dá a salvação, apesar do nosso pecado. O que acontecerá, eu perguntei aqui, quando Deus levantar a cortina que cobre os olhos de Israel? Eles não entenderam, mas vai chegar um momento que eles vão entender. Veja comigo em 2 Coríntios 3, do 13 ao 16. Segundo aos Coríntios 3, do 13 ao 16, diz: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Deixa eu explicar. Quando Moisés subia para falar com Deus no monte, o rosto dele voltava resplandecendo. E as pessoas não podiam olhar para ele. Então o que é que Deus, ou o que é que o povo de Israel, ou que a orientação que ele recebeu, era que pusesse um véu sobre o rosto dele, porque não dava para olhar para o rosto dele iluminado. Só que aquela glória que ele vinha, aquilo ia passando. À medida que ele ia ficando com o povo, aquele brilho ia se desvanecendo. Então, Paulo lembra aqui desse fato e diz: Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Porque era transitório, passava. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. De maneira que, quando se lê a lei de Deus para uma pessoa que não tem o coração voltado para Deus, em vez do véu se levantar, o véu fica posto. Quando nós temos os nossos sentidos endurecidos para entender e ouvir e entender a palavra de Deus, é como se a nossa consciência se cauterizasse. Diz aqui, é como se um véu fosse posto sobre os nossos corações, no caso de Israel. Agora, vai ter um momento que esse véu vai ser retirado dos olhos deles, ou do coração deles, como Paulo diz aqui em Romanos 11, versículos 11, 12 e 15. Diz assim, Romanos 11, versículo 11: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Eles caíram e o Evangelho então é disseminado ao mundo inteiro. Quer dizer, a queda deles serviu de bênção para nós. E Paulo diz no versículo 12: E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 15: Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Quer dizer, quando o véu for retirado do coração deles, nós estaremos diante de um fato extremamente grande e glorioso, que vai ser a redenção final da humanidade. Ou seja, o Senhor vai se revelar e vai se mostrar e vai nos levar e vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo. Vai ser a ressurreição dentre os mortos. Vai ser a nossa transformação desse corpo mortal para termos um corpo glorioso conforme o corpo do Senhor. Estou terminando. Quando o véu for retirado de Israel, acontecerá a vida dentre os mortos.
E só para a gente pensar em nós também, qual cortina nos encobre a glória de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem visto a glória de Deus? Tem? Aonde você viu a glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos traz a glória de Deus. Mas que véu nos impede ou nos encobre a glória de Deus? Existem alguns véus que podem nos encobrir a glória de Deus. E o principal deles é quando nós pomos a nossa religião entre nós e Deus. Nós deixamos o ensino da Bíblia. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas sentirão comichão nos ouvidos em relação à palavra de Deus e vão amontoar para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, voltando às fábulas. Estava conversando com o Luiz e ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim: o grande problema das pessoas não terem Cristo é porque elas querem duas coisas: pão e circo. Essa igreja não cresce muito porque tem pão, mas não tem circo. Não foi? E não é isso que acontece? Você vai em certos movimentos, você também não tem pão, só tem circo, né? Mas eles gostam do circo. Não é verdade? Aquele negócio todo, aquelas coisas, as pessoas correm atrás disso. E eu fico lamentando que às vezes tem crentes nossos que correm atrás desses circos e acham que aquilo é palavra de Deus. E acham que aquilo é manifestação de Deus. Eu quero dizer para você que não é. A manifestação de Deus acontece quando nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando o nosso coração é voltado para a Bíblia. Aí sim, a glória de Deus é manifesta. Se eu inventar qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de mensagem que não seja bíblica, eu estou, na verdade, encobrindo a glória de Deus para vocês. Eu prefiro perder meu cargo, que eu não considero cargo, do que ter um dia que enganar a igreja com uma mensagem que não seja da palavra de Deus. Eu prefiro que nós tenhamos sempre o número que nós temos de pessoas, mas que essas pessoas sejam instruídas por Deus através da sua palavra, do que a gente ter um montão de gente aqui desinstruída por Deus. Eu nunca terei essa culpa de não ter ensinado a palavra de Deus. Eu não quero levar comigo essa culpa, porque eu sei que vou dar conta. A palavra de Deus diz: muito de vocês não queiram ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Então eu tenho plena certeza, absoluta certeza, que se um dia eu chegar ensinando coisas aqui que não estão na Bíblia, eu vou dar contas a Deus. Eu presto contas a Deus, irmãos. E eu prestarei contas a Deus também na eternidade. A Bíblia diz que todos nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E os crentes, os pregadores principalmente, vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu não quero comparecer nesse tribunal e ser completamente envergonhado, como um daqueles que que gostava de número de pessoas. E para isso, ele adulterou a palavra, ele deixou de pregar a palavra para falar sobre o que as pessoas gostam de ouvir. Eu prefiro falar a palavra de Deus do que outra coisa. Amém? E eu dou graças a Deus por esta igreja, porque todos os nossos professores da escola dominical, sociedades, são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. E o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então existem alguns fatores que encobrem a glória de Deus. E o principal deles é você encobrir a palavra de Deus às pessoas. E a cortina espiritual, ela só pode ser removida pela ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém que não seja guiado pelo Espírito Santo de Deus pode entender Deus, pode gostar de Deus, pode querer Deus. Eu não acredito, e a Bíblia diz isso, que nenhum pecador, todos nós somos pecadores, porém fomos redimidos por Jesus Cristo. Mas nenhum pecador que ainda não foi redimido, ele tem prazer na lei de Deus, ele não gosta da lei de Deus, ele não procura a lei de Deus. Só quem procura isso são os crentes. Como diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite.
Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e os frutos acontecem na estação própria. Os filhos de Deus têm prazer em Deus. Para os filhos de Deus, não existe nenhum véu que encubra a glória de Deus. Para aqueles que não são, existem todos os véus. Infelizmente, no meio do povo de Deus, tem muitos ensinamentos que encobrem a glória de Deus, como a gente conhece vários. Eu poderia falar de vários, não vou mais falar por causa do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer, e terminando essa mensagem, é o seguinte: que Deus, nosso Senhor, faça com que todos os véus que eventualmente encubram a sua glória de nós sejam removidos, e todos nós possamos observar e ver e viver a glória de Deus. Que as pessoas olhem para nós e digam: lá está um filho de Deus, um servo de Deus. Que a face, a glória de Jesus Cristo se reflita em cada um de nós e todas as pessoas possam ver isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guie. E que a sua glória resplandeça para todo sempre nas nossas vidas. Amém?